E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar esse videozinho para auxiliar vocês nos estudos, complementar a revisão de vocês, tá bom? Eu sei que eu já falo muito na sala de aula, mas para ajudar aqueles que quiserem podem me ouvir mais um pouquinho, tá bom? Mais uns minutinhos falando com vocês, dando um auxílio aí, tá bom? Então, esse vídeo vai especialmente com muito carinho para o 7º ano, que vai fazer nossa provinha na quinta, capítulos 10 e 11 do nosso livro, certo? Módulo 4. E como eu tinha dito, era para eu ter cobrado 12 também, mas achei muita coisa, deixamos só o 10 e o 11. Mesmo assim, são 2 capítulos completos numa prova, bastante conteúdo, fácil, o esquema de sempre, mas é bom a gente se lembrar, certo? É bom a gente caprichar no estudo e estudar para aprender de verdade, como assim? Não só ficar decorando, ai, crônica, retrato cotidiano, ai, meme tem linguagem mista, imagem com palavra. Não precisa disso. Se a gente ficar só decorando, passou a prova, já esqueceu. A gente pode ler com calma, refazer exercício, assistir um vídeo para ajudar, depois fazer uma pausa, beber uma água, descansar um pouquinho, depois tenta explicar para alguém para ver se gravou, estuda de novo, tira dúvida, pesquisa, tá bom? Um estudo que seja efetivo, que não seja cansativo e chato, mas que seja funcional depois, que ele realmente faça você gravar aquilo. Nossa, tô falando toda hora, né? Eu não tô acostumado tanto a ser blogueiro assim. Mas enfim, então vamos lá, né? Vou falar tudo de uma vez, tá? E aí vocês vão fazendo anotaçõezinhas, peguem as anotações que vocês já têm do caderno, das benditas revisões que vocês tanto reclamam, os resuminhos que eu faço, tá bom? E aí vão complementando. Vou falar primeiro de todos os gêneros textuais que nós temos. Tô com a minha colinha aqui para não esquecer, porque é muita coisa de uma vez. O primeiro gênero textual que a gente tem é o artigo de opinião. Artigo de opinião muito fácil, né? Ainda mais a galera... Eita, nós, mexi minha ring light aqui. Calma, tô arrumando ela com o pé. O artigo de opinião pra galera que gosta de fofocar, que gosta de cuidar da vida dos outros, de dar opinião quando não é chamado, tranquilo, certo? Então a gente vai pegar um tema que é bastante polêmico e aí vai opinar a respeito dele. Para opinar, geralmente a gente usa os argumentos, certo? Que são tudo aquilo que a gente diz ou que a gente escreve pra justificar um posicionamento. Então, por que você pensa assim? Por causa disso, disso e disso. E quanto mais forte for o nosso argumento, mais credibilidade o nosso texto tem, ou seja, mais chance as pessoas têm de acreditar. Se eu digo algo simplesmente porque eu quero ou porque eu inventei, a pessoa pode não credibilizar tanto, pode falar, e daí que você acha assim? Grande coisa. Agora, se eu falo, não, tem uma pesquisa que mostra isso, isso e isso, por isso que eu penso assim, a pessoa já pode falar, não, poxa vida, essa pessoa realmente pesquisou, ela tem credibilidade no que ela está falando. Então, é importante que a gente tenha argumentos com credibilidade, fortes e verdadeiros no nosso artigo de opinião. E aí, geralmente, ele vai se estruturar assim, né? A introdução, em que a gente apresenta o tema, que eu disse para vocês que geralmente a gente faz uma contextualização histórica, que é mostrando como que esse assunto surgiu, por que ele é relevante. Aí a gente vai para a argumentação, em que a gente geralmente mostra os dois lados da moeda. Quando é um tema que é muito polêmico, a gente mostra, poxa vida, existe esse lado e também existe esse lado. Mas aí você vai puxando sardinha para o lado que você concorda. E aí, por fim, a gente parte para a conclusão, em que se fica claro o posicionamento de quem está escrevendo. E, além disso, a gente costuma ter a proposta de intervenção, que é uma proposta de solução para esse problema tão polêmico, tá bom? Então, o artigo de opinião é assim, ele é um gênero muito versátil. Temos em sites, temos em jornais, temos em revistas. Geralmente, temos principalmente em jornal e revista, tanto físico quanto digital, virtual, certo? Então, é bastante tranquilo. O objetivo é tentar promover a discussão, mas formar a opinião do leitor, fazer o leitor se convencer do seu posicionamento. Se você for bom na sua argumentação, a pessoa vai entender que aquilo faz sentido e vai acabar concordando com você, bem provavelmente, tá bom? Então esse é o objetivo desse gênero textual. A linguagem precisa ser formal, mas não formal rebuscada, não cheia de mimimi, cheia de pronomes, de tratamento, vossa meretíssima, não. É uma linguagem formal por ser bem estruturada, por veicular em veículos sérios, mas ela é acessível, a pessoa precisa entender, porque senão como que ela vai concordar ou discordar de você? Não tem como se ela não entender o que você está falando, tá bom? Então, artigo de opinião é mais isso, é bem tranquilo. Depois, além do artigo de opinião, a gente tem a carta de solicitação, e esse exige muito detalhe, muita atenção, porque a carta de solicitação, ela tem uma estrutura muito definida, ela é bem semelhante à da carta pessoal, que vocês já estudaram desde pequenininhos, a gente estudou ano passado, e estudou esse ano de novo um pouquinho de carta pessoal. A carta de solicitação tem essa estruturazinha, que é bem característica da carta. Começa com o cabeçalho no cantinho superior esquerdo, geralmente. Por exemplo, Campinas, dia 10 de novembro de 2023. Ou seja, cidade e data de onde você escreveu.
Depois a gente tem a saudação. Na saudação a gente coloca o vocativo, que é cumprimentar a pessoa, chamar a pessoa. Cara, fulano. Depois a gente vai para o corpo do texto. No corpo do texto da carta de solicitação, a gente também precisa fazer uma argumentação. A gente já vai entender por quê. Você vai expor os seus motivos, você vai apresentar o seu problema, vai explicar por que a sua solicitação é relevante. E aí, por fim, a gente parte para a despedida, que costuma estar aqui no cantinho inferior direito, certo? Aqui, canto superior esquerdo, e aqui, canto inferior direito, isso mesmo. A despedida está aqui no canto inferior direito, geralmente. Você vai falar grato, ou então aguardo resposta, até a próxima, e a assinatura, que é o nome da pessoa que escreveu. É assim. E o objetivo, como o nome já sugere, é fazer uma solicitação, ou uma reclamação, uma solicitação de troca. Pensa que você comprou um produto e aí você precisa fazer a troca, porque não deu certo. Carta de solicitação. Você vai solicitar a troca do seu produto, você precisa justificar o motivo dessa troca. Ou então, pedir para usar um espaço público, você vai mandar uma carta de solicitação para a prefeitura porque quer alugar o salão da prefeitura para alguma coisa. Carta de solicitação, mesmo esquema, linguagem formal, porque é um documento. A carta de solicitação, você precisa deixar claro tudo aquilo que você tem de intenção, tudo aquilo que você tem de argumento para essa sua troca, para essa sua solicitação, tá bom? Para que aquilo seja validado. Então, é muito tranquilo. Depois, a gente parte para a crônica, que é, como eu sempre falo para vocês, meu gênero textual favorito, que retrata temas do cotidiano, linguagem mais informal um pouquinho. A gente consegue falar como se estivesse contando um caos, contando uma história. Sempre vai ter uma pegadinha... Oh, meu Deus, essa ring light. Uma pegadinha de humor, tá bom? Não quer dizer que é aquele texto que vai fazer o leitor rachar o bico de dar risada, que ele vai virar Peppa Pig, deitar no chão e rolar de rir. Não é isso. Vai ter uma pincelada de humor. Então pensa quando você tá mexendo no celular, vê uma coisa que é engraçada, você só solta o arzinho pelo nariz, vai assim... E continua. É só isso. É só o arzinho pelo nariz, não é a Peppa Pig. É uma pegadinha de humor, um ar de humor, tá bom? Não é um texto para rachar de rir. Mas você vai contar situações cotidianas, mesmo que a história seja inventada. A crônica pode ser inventada, mas ela não pode ser muito fantasiosa. Ela não tem elementos de ficção científica, coisas inventadas, assim, no sentido de... algo que não poderia acontecer na nossa realidade, de robô muito tecnológico, de monstro, de vampiro, de contos de fadas. A gente não costuma ter isso, é coisa mais da realidade mesmo quando é uma história criada, os elementos são reais. É um período curto de tempo, são poucos personagens, é um cenário restrito, porque é essa a ideia do gênero. Então imagina que você foi, sei lá, pegar uma fila, demorou muito e a pessoa que estava na sua frente fez algo inusitado, soltou um pum. Isso é uma coisa que durou minutos, tá bom? Mas você pode escrever uma crônica inteira só sobre isso. Você vai fazer o leitor rir, você vai estar contando algo que aconteceu no seu dia a dia, uma coisa simples, cotidiana, que durou minutos, mas você conseguiu trazer com detalhes. E aí se tornou uma crônica, beleza? E essa sim, vai ter livro de crônica. É muitíssimo comum em jornal e revista, em colunas, em site, em livro paradidático, obviamente, a gente vê. É muito comum crônica, tá bom? E é muito gostoso de se ler. E por fim, o nosso último... Jesus amado. Tá de palhaçada comigo, hein? Pronto, consegui. É o meme, certo? O meme também. Esse, na verdade, vocês que tinham que me explicar, não eu explicar pra vocês. Mas é um texto multimodal, lembra dessa palavra? Misto, né? Ou seja, mistura texto verbal, que é composto por palavras, com texto não verbal, que é composto por sons, por imagens. E aí, ele pode ser tanto algo estático, que é só uma imagem com a palavrinha, quanto algo em movimento, um vídeo, por exemplo. E a parte verbal, que são as palavras, também não necessariamente precisa estar escrita, ela pode ser falada. Geralmente em vídeo a gente não precisa ter o textinho escrito, mas o que a pessoa do vídeo está falando já é um texto verbal, já é uma palavra. E esse sim tem a intenção de provocar o humor, beleza? Lembrando aquilo que a gente sempre fala, o humor na língua portuguesa não quer dizer que você vai rachar o bico, certo? O humor significa quebra de expectativa, ou seja, quando você começa a ler, tem algo que você espera que vá acontecer, mas a quebra de expectativa rompe com isso. Então, às vezes, uma situação muito simples pode provocar humor. A gente tem aquelas tirinhas do Armandinho, que a gente adora, né? Que toda prova tem uma tirinha do Armandinho. Não nessa, tá bom? Já vou dar o spoiler, que eu não coloquei Armandinho nessa prova. A gente sempre espera que o Armandinho vá falar algo, mas ele vai e fala uma coisa inusitada. Isso é humor, isso é quebra de expectativa, mesmo que você não ache tanta graça, tá bom? E aí, é isso que a gente tem sobre o meme, e ele veicula em redes sociais principalmente, tá?
Porque é lógico que a gente pode colocar, tem um livro, tem, mas os principais são esses, tá bom? Aí nós vamos para as paródias e para a ambiguidade. Paródia é qualquer texto que recrie outro texto que já exista com algumas modificações para provocar entretenimento e humor. Então a gente viu, por exemplo, aquela capa de filme, né, no nosso livro. Pegava uma história muito famosa, que era Chapeuzinho Vermelho, e aí fez-se o filme Deu a Louca na Chapeuzinho. Isso é uma paródia. Pegou algo que já existia, um texto, uma história que já existia, e criou um novo filme, um novo texto, fazendo alterações naquele que já existia e provocando um pouquinho de humor, um pouquinho de entretenimento. É isso que é a paródia. A gente viu aquela da Cinderela também. Pegou a história da Cinderela e fez uma imagem da Cinderela mais velha, mexendo no celular, no computador, junto com o príncipe. E isso é uma paródia. A história da Cinderela já existia. E ele não falou assim, olha, essa é uma paródia da Cinderela. Não. Alguns elementos que nós vimos, o sapatinho de cristal, o cabelinho loiro, a foto que tinha no quarto dela, isso já nos mostrou qual que era a referência da obra original. E a gente conseguiu colocar o humor por meio dessa paródia. Tá bom? E aí tem muito a ver com a paródia aquilo que nós vimos da ambiguidade. Lembra dessa palavra? Algo ambíguo, não é algo umbigo. É algo ambíguo. Ambíguo quer dizer que tem mais de um sentido. E aí a ambiguidade é algo muito perigoso dependendo da situação. Quando a gente está escrevendo um texto que ele é formal, a gente não pode ter ambiguidade, porque isso geralmente é um problema, é uma falta de coesão. Por quê? Porque você não deixou claro para o seu leitor o que você quis dizer. Certo? Você abriu margem para muita interpretação, quer dizer que você não soube escrever direito. Agora, quando a gente está fazendo uma paródia, quando a gente está fazendo um meme, a ambiguidade é maravilhosa, ela é intencional. Por quê? Porque você quer mesmo fazer o seu leitor achar graça, quer fazer o seu leitor refletir, então você vai colocar algo que possibilite mais de uma interpretação, uma palavra que pode ter dois sentidos, uma palavra que tenha ambiguidade, um texto que tenha ambiguidade. É justamente isso, é ter mais de um sentido possível, mais de uma interpretação, mais de uma acepção. Tranquilo, né? Essa parte muito de boa. Aí depois nós vamos para os conectivos, que eu disse para vocês que o nome formal é conjunção. E aí nisso a gente tem uma grande questão. A gente precisa lembrar das orações. A gente já sabe que oração é qualquer frasezinha que tem um verbo nela, e que período é uma frasezinha que começa com letra maiúscula, termina com um ponto. Beleza. Agora, a gente tem como unir orações, ou seja, eu pego uma frasezinha que tem um verbo e eu posso não finalizar o período já com ponto final, eu posso ligar ela em outra oração, certo? E para isso, geralmente, eu uso os benditos dos conectivos, por isso que tem essa relaçãozinha aí. Vamos primeiro lembrar esses tipos de junções de orações. O primeiro é das orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que, caso eu as separe, elas seguem fazendo sentido, mas eu posso juntá-las. Que nem aquele exemplo que eu dei várias vezes na sala para ficar na cabeça de vocês. Hoje de manhã eu fui trabalhar. Hoje à noite eu vou ao shopping. Eu posso dizer isso isoladamente se eu chegar numa conversa e falar, hoje de manhã eu fui trabalhar. Faz total sentido, você me entende, tá claro. Depois em outra conversa eu chego e falo, nossa, hoje mais tarde eu vou ao shopping. Claríssimo também. Agora, se eu quiser eu posso juntar. Hoje de manhã eu fui trabalhar e mais tarde eu vou ao shopping. Juntei e virou um período só, beleza? E aí, para juntar, eu usei um conectivo, que era o E. O E é uma palavrinha tão curta, mas que tem essa função de conjunção, certo? De ligar duas orações. É essa a função. Então, essa é a oração coordenada. Agora, as orações que são subordinadas são aquelas que não podem ser separadas. Elas dependem sintaticamente uma da outra. Como assim? Uma faz parte essencial da outra. Quando eu separo, elas deixam de fazer sentido. Mesmo exemplo que eu dei na sala de aula. Eu preciso que vocês façam silêncio. São duas orações, ó. Preciso é um verbo, façam é outro verbo. Então, são duas que estão juntas. Olha se eu separo e falo só, eu preciso. Preciso de quê? Não faz sentido. Ou se eu falo só assim, que façam silêncio. Também não faz sentido se eu falar isso do nada. Agora, se eu junto, eu preciso que vocês façam silêncio. Agora faz sentido. Essas duas orações são coordenadas, porque elas não têm sentido independente. Elas só têm sentido quando estão unidas, tá bom? Muito tranquilo também. E aí as conjunções são quem vai desempenhar essa função de ligar a oração. Então a conjunção, ela vai ser coordenativa quando ela liga orações que são coordenadas. E ela vai ser subordinativa quando ela liga orações que são subordinadas, tá bom? É assim que ela vai funcionar.
E as conjunções, além de fazerem essas ligações, eu estou às vezes falando conjunção e às vezes conectivo, por causa daquilo que eu disse para vocês, que a gente fala conectivo, mas que o nome formal é conjunção, é a mesma coisa. A função dela, além de fazer essa ligação, é estabelecer um sentido. Como assim? Eu posso estabelecer um sentido de adição quando eu falo e, por exemplo. Eu posso estabelecer um sentido de oposição quando eu coloco ideias contrárias, usando mas, por exemplo. Eu posso estabelecer um sentido de exemplificação com o por exemplo. Eu posso estabelecer o sentido de conclusão com o então. Eu posso estabelecer diversos sentidos, e isso é algo que é bom vocês lembrarem. Conclusão, oposição, afirmação, negação, dúvida, lugar, tempo. Tudo isso é sentido que a conjunção pode estabelecer quando ela liga duas frases. Então a gente precisa lembrar disso, tá bom? Que é muito importante. E aí, somado às conjunções, a gente tem a nossa última parte que eu preciso falar para vocês, que é a dos adjuntos e do complemento. Adjunto significa que está junto. O primeiro que a gente viu era o adverbial. Adverbial, ele desempenha a função de advérbio, que especifica tudo aquilo que a gente estava vendo. De lugar, de quando, de onde. Então, ela é opcional na nossa frase. A gente não precisa pôr. Se a gente tira o nosso adjunto adnominal, ou adverbial da nossa frase, a frase continua fazendo sentido. Ela só acrescenta alguma informação sobre quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu ou como aquilo aconteceu. Por exemplo, eu estou gravando uma videoaula. Se eu falo isso, já está muito claro o que eu disse. Agora, se eu falo, eu estou gravando uma videoaula agora, eu acrescentei uma informação sobre quando isso está acontecendo. Uma informação que, caso eu retire da frase, não altera o sentido dela, não deixa ela incompleta, mas que quando eu coloco, enriquece, complementa, certo? Então, se eu falo só, eu estou gravando uma videoaula, ótimo. Eu estou gravando uma videoaula agora, mais completo. É isso que é um adjunto adnominal. Adverbial, perdão, estou trocando, adjunto adverbial. Agora, o adnominal, ele tem um sentido bem parecido. O adjunto adnominal, ele também é opcional, ele também é um acessório na frase. Só que em vez dele estabelecer uma explicação de quando, como, onde aquilo aconteceu, ele vai complementar aquela frase. Então, aquele exemplo que eu tinha dado para vocês. Eu fiz uma chamada de vídeo. Esse de vídeo, caso eu tire da frase e fique só, eu fiz uma chamada. Você já vai entender que eu fiz uma ligação. Você não vai saber se ela é de áudio ou de vídeo, mas você já sabe o que é uma chamada. A frase já faz sentido. Esse de vídeo é um adjunto adnominal, ou seja, ele complementa uma palavrinha da frase. Agora você sacou a diferença do adjunto adverbial para o adjunto adnominal? O adverbial, ele explica como, quando ou onde a frase toda aconteceu. O adjunto adnominal, ele especifica uma palavrinha da frase, que geralmente é um substantivo ou um adjetivo, certo? Eu só especifiquei a chamada, eu não especifiquei a frase toda. Certo? Eu não sou de vídeo, eu não fiz um vídeo. Agora, a chamada foi de vídeo. Uma palavrinha da frase foi especificada pelo adjunto adnominal. Beleza? Que era o de vídeo. Aí eu complementei essa informação, mas se eu tiro, beleza. Agora, o complemento nominal, a gente não pode trocar. Ele é sim obrigatório. Quando eu tiro ele da minha frase, já era. Eu perco o meu sentido. Eu preciso complementar o meu substantivo ou o meu adjetivo com um complemento nominal, senão já era. Senão ele perde totalmente o sentido dele. Beleza? Então, essa é uma diferença muito significativa. O complemento nominal e o adjunto adnominal são gêmeos, mas eles não são gêmeos idênticos, porque o adjunto é opcional e o complemento é obrigatório. Se eu tiro o meu complemento nominal, aquela palavrinha que está complementando o meu substantivo, o meu adjetivo, a minha frase já era. Agora, se eu tiro o meu adjunto adnominal, beleza, a minha frase continua, ela só fica menos específica. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu possa falar. Não tem, gente. É isso. Esse é o conteúdo da prova de vocês. Olha, em menos de 20 minutos a gente conseguiu falar sobre tudo que vai cair na avaliação. Então, pessoal, não deixem de estudar a nossa última prova do ano, certo? Desconsiderando a de produção de texto, as possíveis recuperações. Mas caprichem, gente. Vamos pegar firme nessa reta final, beleza? Se tiverem dúvidas, me chamem ao longo da próxima semana, que a gente ainda tem aula na segunda e na terça, que quarta é feriado, e quinta provinha, tá bom? Então, tirem dúvidas se precisarem na segunda e na terça, ou calem-se para sempre. E é isso. Abraços para vocês, tá bom? Até a próxima!